Quando tratamos do período do café, é importante lembrar aqui um aspecto histórico, para ser bem breve no aspecto histórico do café. Bom, o café ele chega no Brasil no século XVIII, especialmente no estado do Pará, quando ele é plantado pela primeira vez na história do Brasil. Tranquilo? Há relatos que dizem, para copiar o que está escrito aí no slide, né, lá no alto do slide, Francisco de Melo Palheta, 1727, no Pará. Aqui do lado, vocês vão perceber que eu coloquei um mapinha mostrando o processo de espalhamento do café ao longo do mundo. Aqui, ó, tá aqui do lado, beleza? Começa ali na região nordeste da África, perto do chifre da África, Etiópia, Somália, é onde tem a origem o café. Esse café vai para a Índia, passa pelo Oriente Médio, e aí do Oriente Médio ele espalha pelo mundo. Chega até a Europa, no início dos anos de 1700, atravessa o Oceano Atlântico, chega na América do Sul e em 1727 ele entra no estado do Pará, tem lá a data para a gente localizar. Chegando na região centro-oeste e sudeste do Brasil, que hoje chama centro-oeste e sudeste, em 1767 no interior do Brasil, em 1770 no sudeste brasileiro, a gente vai ver isso aqui nessa aula, e aí, por volta de 1886, a gente tem a interiorização do café, especialmente no estado de São Paulo. Então, ele sai da África, passa pela Índia, século XV, Europa, espalha em direção à América. Beleza? O café foi difundido timidamente no litoral brasileiro, por volta dos anos de 1700, até chegar no Rio de Janeiro, por volta do ano de 1760, 1770. Por isso que a gente fala que o ciclo, o período do café no Brasil, ele começa por volta de 1760 e vai com muita força até o início do século XX, especialmente até a década de 1930. Então, o café ele é marcado no Brasil como um importante ciclo econômico de 1760, quando esse café chega com maior força no estado do Rio de Janeiro, até a década de 1930. A produção em escala comercial ela ganha força só no século XIX, com o aumento da participação dos Estados Unidos como mercado consumidor. A gente vai perceber que no início do século XX, os Estados Unidos eles representam quase 90% do mercado consumidor do café produzido no Brasil. Então, lembrando, o café chega aqui no Brasil por volta de 1727, mas ele se transforma numa base econômica no Rio de Janeiro importante a partir de 1760 e só no século XIX, nos anos de 1800, é que o café de fato ele se transforma num grande pilar da economia brasileira. Beleza? Aqui a gente vai dividir o café em duas fases importantes. O que eu chamei aqui, que na verdade a história do café chama, não sou eu, de primeira e segunda fase do café. Tudo vai depender da localização espacial do café no Brasil e no mundo. Bom, a primeira fase do café, ela marca ali por volta dos anos de 1760, aproximadamente, e aí é importante fazer um marco histórico. Entre 1530 e 1750 aproximadamente, a gente tem a cana-de-açúcar como a principal atividade econômica brasileira. De 1750 a 1760 a 1850 aproximadamente, a gente tem a mineração como principal atividade econômica do Brasil. E a partir da segunda metade do século XIX, que o café vai virar a grande economia brasileira. Então o café ele começa a expandir no Rio de Janeiro, no final do século XVIII. A expansão acontece numa região chamada de Vale do Paraíba do Sul, ou apenas Vale do Paraíba. Isso está sendo demonstrado naquele mapa lá do alto, tá? É o Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba, o Rio Paraíba do Sul, ele nasce no interior de São Paulo, numa cidade chamada de Caçapava, interior de São Paulo. Ele corre de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro e deságua no Oceano Atlântico em São João da Barra, beleza? Então ele é um rio fundamental para a formação, para a história do café no Brasil. Vocês vão perceber isso ao longo dessa aula. Então, Vale do Paraíba do Sul, ele pega São Paulo e Rio de Janeiro, como mostra aquele mapa lá do alto. E a produção de café ela vai acontecer basicamente, na sua primeira fase, ao longo do Vale do Paraíba do Sul, com destaque para o estado do Rio de Janeiro. A gente percebe nessa imagem aqui do alto, que a gente tem o Vale do Café, que são as principais cidades do Vale do Paraíba do Sul,
que voltaram a sua economia ao longo da história para a cafeicultura. A gente tem Vassouras, Valença, Barra do Piraí, Mendes, Engenheiro Paulo de Furtim, Pátio do Alferes, Rio das Flores. É o polo cafeicultor do Rio de Janeiro, beleza? E aqui, nesse mapa aqui do lado, nós temos o processo de expansão do café no interior do Rio de Janeiro. Começa ali no Rio de Janeiro, capital, e ele vai expandir em direção a esse Vale do Café mostrado aqui em cima. Essa primeira fase, que é a fase do Vale do Paraíba, a fase do café no Rio de Janeiro, ela tem papel importantíssimo na evolução da economia nacional. Aqui a gente tem algumas características do café no Vale do Paraíba, porque vocês vão perceber que o café é dividido em duas frentes, tá? Essa é a primeira, que é o Vale do Paraíba no Rio de Janeiro. Bom, quais são as características? Está difícil de eu achar a mão aqui hoje. Quais são as características lá no alto da produção do café no Vale do Paraíba? Principais delas. Beneficiou da estrutura escravista no país, então utilizou a mão de obra escrava para desenvolver o café, utilizando-se do modelo de plantation que nós já estudamos aqui no período da cana-de-açúcar. Monocultura voltada para exportação, a mão de obra escrava, o cultivo em grandes latifúndios. Essa é a base do modelo chamado de plantation. Então, o café, assim como a cana-de-açúcar, fundamentado na plantation, utilizando, num primeiro momento, a mão de obra escrava. Segunda característica do cultivo de café no Vale do Paraíba, isso cai demais em prova. Utilização de clima e solos propícios ao seu desenvolvimento. Se você olhar aqui em cima, a gente tem aqui um bloco diagrama, um 3D, do que é o Vale do Rio Paraíba do Sul. Uma borda do Vale do Paraíba é a Serra da Bocaina e a outra borda lá no alto é a Serra da Mantiqueira, fronteira Rio, São Paulo e Minas. E tem esse grande vale em U, chamado Vale do Paraíba do Sul. O solo desse vale é um solo extremamente fértil. Os solos das serras não são tão férteis assim, mas os sedimentos transportados e depositados ao longo do Rio Paraíba do Sul fazem desse vale solo muito fértil, um clima ameno, com umidade controlada, em função da presença dessas serras que garantem controle de circulação de ventos, controle de temperatura e controle de umidade. Ambiente fundamental para o desenvolvimento do café. Então, repara, a gente tem condição técnica da plantation herdada da cana-de-açúcar com o seu mercado, com a sua mão de obra, e agora a gente tem solos especiais também no Vale do Paraíba para o cultivo do café. Além dessa condição do clima e do solo, as rotas de transporte, veja bem, rota de transporte que ligava a zona da mineração em Minas Gerais com o litoral e esse ambiente de café. Essa rota comercial favorecia o escoamento do café em direção ao litoral brasileiro. O principal porto de escoamento, nesse primeiro momento, era o Porto do Rio de Janeiro. Num segundo momento, o Porto de Santos ganha o destaque. Então, a existência dessas rotas em direção ao Rio de Janeiro, cortando cidades do Vale do Paraíba do Sul, foi fundamental, principalmente a famosa Estrada Real, foi fundamental chegando até o Rio e Diamantina, Rio e Paraty, Diamantina, Minas Gerais, Rio e Paraty, no Rio de Janeiro, fundamental a utilização dessas rotas para o escoamento do café. Num primeiro momento, esse escoamento do café era feito em lombo de mulas e burros. Posteriormente, quando o café entra em São Paulo, é que a gente vai ter a introdução das ferrovias nesse processo. Então, no primeiro momento, era um café num modelo de produção muito mais rudimentar e com escoamento muito mais limitado, pela ausência dos meios de transportes adequados. E essas rotas de passagem favoreceram muito a presença do café, nessas rotas de comércio, mineração e depois o café, porque as áreas já tinham sido desmatadas para a formação dessas rotas. Então, a área está desmatada, a mão de obra ela existe, a técnica de plantation é dominada, a mão de obra escrava já está na região. Então, a galera começa a usar todo esse aparato para o cultivo do café. E aí, quando os imigrantes estrangeiros começam a chegar aqui no Brasil, principalmente os italianos, a partir do século XIX, quando o café de fato vai expandir pelo Brasil e virar a grande base econômica, a gente vai ter a introdução de uma técnica agrícola que até hoje é muito utilizada, chamada técnica de curva de nível. No alto aqui,
a gente tem, como eu falei, o bloco diagrama do Vale do Paraíba, irregularidade. Só que o Vale do Paraíba em si ele é aplanado, o meio do desenho aqui, o valinho onde passa o rio Paraíba de azul. As bordas desse vale, as bordas do vale, elas são serras com relevo com maior declividade. Para conseguir cultivar nesse relevo de maior declividade, é importante uma técnica que minimize o processo erosivo, a perda de solo. E aí, o conhecimento técnico adquirido por estrangeiros que chegaram para cultivar café no Brasil, fundamental, está aqui, ó, para criar um modelo de cultivo chamado de cultivo de curva de nível, nas bordas do Vale do Paraíba, onde o terreno tem maior declividade, e o cultivo em curva de nível, que é esse cultivo que está aqui, ó, aqui, que é esse cultivo que está aqui, esse cultivo em curva de nível, que é você plantar perpendicular ao sentido do escoamento da água, igual esses pezinhos de café que estão aqui, ó, esse aqui é pé de café, é fundamental para diminuir o processo erosivo, já que a água vai escoar com menor velocidade. Então, essas novas técnicas de cultivo, dentro de um modelo de plantation, com mão de obra escrava, utilizando rotas de passagem de comércio de mineração, para expandir o café e levar até o porto do Rio de Janeiro, fundamentais para formar esse primeiro momento do café no Brasil. Beleza? Que é o primeiro momento do Rio de Janeiro. Só que aí vem a segunda fase do café no Brasil, que é a chamada fase de interiorização do café. Repara no mapa que está aqui em cima, esse mapa que está aqui, olha as cores e os números. O que está de marrom, numerado com 1, que é o Vale do Paraíba Fluminense Paulista, o Vale do Paraíba do Sul, é até 1850, tá vendo? É o núcleo do café até 1850. Vem o verde, que vai pegar Espírito Santo, parte de Minas Gerais, interior de São Paulo, 1850 a 1900, que é quando o café cresce de verdade e vira a base da economia brasileira. E depois de 1900, a gente tem, de fato, o Oeste Paulista, que é o que está em roxo, bem no Oeste Paulista, chegando até o Paraná, Mato Grosso do Sul e Triângulo Mineiro, que é a grande expansão do café no Brasil. São Paulo acaba sendo o grande produtor de café na história do Brasil, especialmente na segunda metade do século XIX e início do século XX. E se a gente pegar depois de 1950, que é o que está de rosa, aí o café expande de verdade, por Paraná, Minas Gerais, etc. Mas o foco nosso aqui está em dois momentos. O primeiro é o que está de roxo, que eu acabei de explicar, que é o café no Rio de Janeiro. E o segundo, que é o que está de verde e o que está de roxo, que é a expansão na segunda metade do século XIX e início do século XX, chamada então de segunda fase do café, ou fase da interiorização para o oeste de São Paulo. Por que o café chega nessa região? Por que o café sai, expande do Rio de Janeiro e vai para Espírito Santo, Minas Gerais e especialmente o Oeste Paulista? Primeiro, aumento da produção cafeeira e o lucro dessa produção cria as condições para o investimento, que é o que está em negrito lá no alto, na construção de ferrovias. E aí a gente passa a ter o chamado binômio do transporte do café, ferrovia com porto, porque a maior parte do café é o último tópico dessas causas da interiorização, ó, fortalecimento do Porto de Santos. O café era produzido no interior de São Paulo, levado até Santos por trem, não por mulas e burros mais, como era no caso do Rio de Janeiro, levado até o Porto de Santos e aí havia o escoamento. São Paulo, em função desse desenvolvimento tecnológico dos meios de transporte, vira o maior produtor de café no Brasil, com mais de 90% da produção. Então, o dinheiro do café é utilizado na modernização dos transportes fundamental, tanto para escoar o café, as ferrovias, quanto para levar a mão de obra, principalmente mão de obra de imigrantes italianos. Não está escrito aí no slide, mas se você estiver tomando nota, pode anotar isso, colocar como outro tópico ali, que é a entrada de mão de obra de imigrantes, substituindo os escravos. Então, sai os escravos, entra a mão de obra assalariada, principalmente de imigrantes italianos. Isso cria muita condição técnica, porque eles tinham um conhecimento técnico maior da agricultura, para o desenvolvimento do café. Então, pensa, ferrovia, portos e mão de obra qualificada com os italianos imigrantes. Isso impulsiona o café em São Paulo. Tranquilo? Além disso, como condição natural, está o tópico lá, que a gente tem, lá está o tópico,
que tem solos férteis, solo de terra roxa, é um solo de origem vulcânica, típico do interior de São Paulo e norte do Paraná. Então, imagine a condição do conjunto da obra. Infraestrutura com transporte de ferrovias e portos, mão de obra de imigrantes, dinheiro sendo investido com técnicas de produção e meios de transporte mais modernos, maior velocidade no escoamento num solo espetacular, é o solo mais fértil do Brasil. O que vai acontecer no século XIX? O café dá um salto. Olha o que está dizendo ali. Ó. Consequências. Entre 1836 e 1837, o café já superava a produção açucareira no Brasil. E os grandes latifundiários do café, chamados de barões do café, eles passam a dominar a economia e a política do Brasil, enriquecendo e fornecendo dinheiro por meio de impostos para o Império. Um império que vai usar esse dinheiro, inclusive, posteriormente, o governo brasileiro, não o império, desculpa, posteriormente para fazer a industrialização brasileira, que nós já estudamos, inclusive, que é a industrialização brasileira do período Vargas, que utiliza grande parte do capital originado do café para se industrializar. Então, o século XIX, na transição da primeira para a segunda metade, faz do café no Oeste Paulista a grande economia brasileira, o grande motor da nossa economia voltado para a exportação. Só que o café entra em crise. E aí, o café entra em crise e o principal fator dessa crise do café é a crise de 29, já que os Estados Unidos era o grande comprador de café do Brasil com quase 90% do mercado. Quando vem a crise de 29, a gente tem o colapso do café aqui no Brasil. Se a gente observar lá no alto, ó, do ladinho nos tópicos, a exportação do café em 1929 era de 445 milhões de dólares. Pessoal, para a época isso era dinheiro, para hoje já é dinheiro, na época era muita coisa. Em 1929. Em 1930, quando a gente já entra na crise de 29, cai para 180 milhões de dólares a exportação do café. Então imagina, cai de 445 para 180 milhões de dólares. Basicamente pela quebra do mercado norte-americano. A cotação no mercado internacional caiu quase 90% do preço do café em apenas um ano, entre 1929 e 1930. Então, além do mercado cair, do mercado consumidor parar de comprar o café brasileiro em função da crise, o preço do café despenca. O que o governo faz para tentar garantir esse café valorizado no mercado internacional? Como o Brasil era o maior produtor do mundo, o Brasil passa a comprar o café com o objetivo, o governo, principalmente o governo de São Paulo, Minas e Rio. Eles passam a comprar o café com o objetivo de diminuir a oferta no mercado internacional e, consequentemente, diminuindo essa oferta, aumentar o preço. Só que eles caem no erro que eles compram o café, diminuem a oferta. Só que a procura não existe, porque o mundo estava na crise de 29, principalmente Estados Unidos. Então o Brasil fica guardando esse café sem ninguém comprar e o preço em queda, porque não existia procura suficiente para esse café em função da crise de 29. Até que o governo brasileiro, até então era o governo do Rio, São Paulo e Minas, comprando esse café. Até que o governo brasileiro, o governo federal, quando o presidente Afonso Pena assume o governo, ele assume o papel dos estados e o governo federal passa a comprar esse café. E aí o governo federal, ao comprar esse café, garante renda para os cafeicultores que, curiosamente, os anos 1930, 31, 32, a gente tem um aumento da produção de café no Brasil, no momento em que tem uma crise internacional que quebra o café. Você pensa, por que os caras estão investindo em produção de café se ninguém compra? Na verdade, é porque o governo brasileiro estava comprando praticamente todo o café dos produtores. Então, eles tinham um mercado garantido. Então, o governo brasileiro começa a comprar. Aí você fala assim, Bruno, mas por que o governo faz isso? Era só para tentar garantir o preço do café? O grande argumento é esse, mas tem um outro. É que foi assinado no ano de 1906 um convênio chamado Convênio de Taubaté. Minas Gerais, São Paulo e Rio, os estados. Os governadores, na época eram chamados de presidentes dos estados, mas eram os governadores. Eles se comprometiam, em caso de crise internacional do café, cujo preço pudesse cair, esses governadores iriam comprar o café para garantir o mercado internacional. O Convênio de Taubaté, quando vem a crise de 29, ele entra em cena. Ai, Bruno, por que o governo assinou o Convênio de Taubaté? Porque o governo eram os cafeicultores. Entenderam a ideia? O governo sendo os cafeicultores na República Café com Leite, lá em 1906, eles assinam o café que o governo, que eram eles, iria comprar o café deles em caso de crise internacional.
Só que quando vem a crise de 29, o governo faz valer o convênio de Taubaté e compra de fato o café. Até 1930 e 31, o governo não tem o que fazer com esse café e passa a queimar. Aqui em cima está uma foto da queima de café. Aquilo que o cara está segurando ali na mão é para colocar fogo no café. Então o governo brasileiro começa a queimar o café porque não tem o que fazer nele, com o argumento de valorizar o café no mercado internacional. Esse colapso econômico do café acaba resultando num movimento político que leva Getúlio Vargas ao poder, e Getúlio Vargas, ao chegar no poder, ele muda o café para a indústria brasileira, nessa transição da cafeicultura, República Café com Leite, para a República Brasileira dos anos 30, que é a República Industrial. Tranquilo, galera? Então o café foi fundamental para a industrialização e para sustentar a economia brasileira, especialmente durante 100 anos, entre 1830 e 1930 especialmente. Tranquilo? Pessoal, um abraço e bons estudos.